Olá, pessoal. Dando sequência, então, segundo bloco da nossa aula de hoje, iniciando nossa semana, conforme eu mencionei, nós temos que encerrar o tratamento dos crimes contra o patrimônio, então estou falando hoje de estelionato. A respeito do nosso primeiro bloco, nós encerramos o primeiro bloco enfrentando inicialmente as elementares do tipo penal. Mencionei para vocês lá, isso é muito importante que seja entendido, que a vantagem pleiteada pelo agente, quer dizer, ele dirige a sua ação visando obter uma vantagem ilícita. Essa vantagem tem que ser ilícita, ela não pode ser devida. Se o agente visa uma vantagem devida, uma vantagem em que ele faz jus, em regra, esse crime será direcionado para o delito de uso arbitrário das próprias razões. Perfeito? Vamos voltar lá ao estudo das elementares do tipo penal. Quando se diz obter para si ou para outrem vantagem indevida em prejuízo alheio, e essa vantagem ela pode ser para si ou para outrem. Um questionamento importante que não foi respondido no primeiro bloco, mas que nós temos que trazer à baila, é que esse terceiro agraciado, ou esse possível terceiro agraciado com a conduta do agente, então imaginemos, esse proveito econômico ele não vai direto para o agente, mas ele vai para terceiro. Esse terceiro que é agraciado, que não sabe da ação delitiva, que não sabe que esse celular que vai ser entregue lá na casa dele, que vai agraciar ele, é em prejuízo de uma vítima de estelionato, esse terceiro não responde pelo delito. Esse terceiro que não sabe, não responde pelo delito. Esse terceiro, que vai ser agraciado com a vantagem ilícita indevida, ele só é sujeito ativo do delito também se ele souber. Esse camarada só responde criminalmente se ele tiver pleno conhecimento, dessa manobra estelionatária. Nós temos que entender, isso é muito importante, a ideia de que o estelionato ele deriva da expressão estélio, que, na verdade, indica a qualidade de camaleão. Então, socialmente, né, nós temos a ideia de camaleão, a ideia do sujeito que se adequa a qualquer situação, do agente que, lá no reino animal, por exemplo, quando a gente pega a ideia do camaleão, ele troca de cor, dificultando a percepção, né, daquele que o consome, daquele que busca o atacar da realidade. Então, o indivíduo olha para o camaleão, não vê mais o camaleão, vê ali uma folha, porque o camaleão fica exatamente da cor da folha. Então, veja, a ideia ansiológica do termo já nos leva a crer uma concepção equivocada da realidade, que nada mais faz do que nos trazer a ideia de equívoco, de fraude. Então, essa fraude ela pode ser inicialmente criada, quer dizer, o agente não tem uma falsa percepção da realidade, mas pela atuação do agente, ele passa a ter uma falsa percepção da realidade, ou ele tem uma falsa percepção da realidade e o agente mantém ele em erro, mantém ele nessa falsa percepção da realidade. Bem, essa vantagem ilícita indevida, Hugo, ela precisa ser de natureza econômica? Muita atenção aqui. Nós temos divergência. Luiz Regis Prado advoga, quer dizer, Luiz Regis Prado afirma que a maioria da doutrina entende que essa vantagem pode ser de qualquer natureza, porque quando se pleiteia exclusivamente uma vantagem econômica, o legislador expressa essa exigência, a exemplo lá da extorsão, onde se conseguindo vantagem econômica, expressamente vantagem econômica. Como aqui, ao rigor do artigo 171, o legislador não deixou expresso, não deixou consignado vantagem econômica, entende-se que essa vantagem ela pode ser de qualquer natureza, que não só a econômica. De encontro a isso, quer dizer, batendo de frente com essa corrente, Rogério Grego e Rogério Santos defendem que essa vantagem deve ser, sim, de natureza econômica,
Porque nós temos que fazer uma leitura sistemática do ordenamento jurídico. Veja, o estelionato, a objetividade jurídica dele é a tutela de quê? Do patrimônio. Se nós temos ali um estelionato sexual, uma violação sexual mediante fraude, nós temos tipo penal específico lá no artigo 215, ao melhor juízo. Tá certo? Então, na verdade, nesse momento, nós temos que trazer aqui a ideia, segundo Rogério Greco e Rogério Sanches Cunha, da terminação expressa, da leitura sistemática, da vantagem. Essa vantagem deve ser necessariamente o quê? Econômica, porque nós temos um crime aqui contra o patrimônio. Então, essa vantagem tem que ser necessariamente financeira. Bem, nesse aspecto, entre as duas doutrinas, fiz aqui a menção inicialmente de Luiz Reis Prado e de Rogério Sanches Cunha e Rogério Greco. Eu, necessariamente, a título pessoal, opto pela segunda corrente, uma vez que ela é mais garantista, ela é mais benéfica. Então, nesse momento, né, até pela relação essencial com a advocacia, entendo que essa vantagem ela deva ser, sim, econômica, ela deva ser, sim, monetária. Por que ela deve ser econômica? Por que ela deve ser monetária? Porque nós estamos aqui tratando de um crime contra o patrimônio. E a objetividade jurídica que se busca proteger com o tipo penal, a objetividade jurídica é o patrimônio. Entenderam aí essas duas correntes? Tranquilo? Então, vamos lá. Induzindo ou mantendo alguém em erro. Induzindo ou mantendo alguém em erro nos traz a ideia de que o agente, mediante artifício, mediante ardil ou qualquer outro meio fraudulento, ele induz, quer dizer, ele cria na vítima a falsa percepção da realidade. Ou ainda, que, mediante artifício, mediante ardil ou qualquer outro meio fraudulento, o que esse agente faz? Ele mantém a vítima em erro, ele mantém a vítima sob uma falsa percepção da realidade. Então, entenda, o caráter aí, a expressão constante ao caput de erro, entre aspas, erro, deve ser entendida como falsa percepção da realidade. Lembra lá do camaleão, lembra lá da ideia essencial do dispositivo, essencial da nomenclatura. Perfeito? Então, erro deve ser entendido como a falsa percepção da realidade, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Perceba aqui o doutor e a doutora, que o meio fraudulento disposto como artifício ardil tratar-se-á de um rol meramente exemplificativo. O que é um rol exemplificativo? O artigo 171 traz o artifício ou ardil como um mero exemplo de estelionato, ou seja, qualquer outro meio fraudulento, diferente do artifício ou diferente do ardil, é capaz de caracterizar o quê? O delito de estelionato. Então, percebam, quando lá no início da nossa aula, eu falei para vocês que não existe diferença entre fraude civil e fraude penal, que fraude é fraude, o que eu quis dizer? Que para a configuração do estelionato é indispensável que a falsa percepção da vítima, presta atenção aqui, muito importante isso, hein? Lá no início da nossa aula, eu falei aos doutores e doutoras que não há diferença entre fraude civil e fraude penal. O que eu quero dizer com isso agora, trazendo a resposta? Eu quero dizer com isso que a falsa percepção da realidade pelo agente, eu quero dizer com isso que a falsa percepção da realidade, da realidade pela vítima, ela deve necessariamente se dar em razão da fraude. A falsa percepção da realidade, para ser fato penalmente relevante, a falsa percepção da realidade, ela tem que se dar necessariamente por meio fraudulento. Se essa falsa percepção da realidade não se dá por meio fraudulento, nós não temos aqui relevância penal. O agente vai ter que procurar lá amparar
tutelar o seu direito de recuperação monetária lá na esfera civil, lá com o professor Pedro Esteves, não é aqui com o professor Hugo, tá certo? Então, nesse momento, vamos fazer a diferenciação do que seria artifício, do que seria ardil e do que seria qualquer outro meio fraudulento. Vamos começar pelo final, porque, na verdade, o artifício e o ardil são, acabamos de ver, exemplos de meios fraudulentos. O que é meio fraudulento? É qualquer ação ou omissão, que leve a vítima, que acarrete a vítima a falsa percepção da realidade. O meio fraudulento ele tem que, no estelionato, subsidiar. Quer dizer, no estelionato ele tem que amparar o erro. O meio fraudulento, então, nada mais é do que um instrumento que se vale o agente para amparar o erro, que é o quê? A falsa percepção da realidade. Tranquilo até aqui? Vamos fazer a diferença. O que é artifício? O que é ardil? Artifício você vai entender como estrutura, enquanto que ardil você vai entender como intelectual. Para o doutor e a doutora nunca mais esquecer isso. Para o doutor e a doutora nunca mais fazer confusão com isso. Para não errar no exame de ordem isso, hein, doutor? Não vai me errar isso na prova da OAB, não, hein, doutora? Pelo amor de Deus. O artifício, ele traz para nós a ideia de estrutura. Ele traz para nós a ideia de arte. Enquanto que o ardil, ele traz para nós a ideia de intelectual. O que é isso? Qual a diferença, então, entre o artifício e o ardil? O artifício é justamente aquela ideia de alteração do site lá, fazendo constar na bordinha o cabeçalho do Mercado Livre, fazendo constar lá a logo do Banco do Brasil, chegando lá com um envelopinho do Banco do Brasil. Isso é artifício, quer dizer, isso é uma estrutura visual. Isso dá a ideia de arte. Arte aqui, entenda a arte, inclusive, de alterar metafisicamente, quer dizer, de forma material, o mundo exterior. Uma alteração material do mundo exterior. Então, nós temos aqui a ideia de arte, a ideia de criação. E essa criação é feita para quê? É feita para o sujeito acreditar que quem está falando com ele é o Mercado Livre. É feita para o sujeito acreditar que quem está falando com ele é um servidor do Banco de onde? Do Brasil. Tranquilo até aqui? E o que seria o ardil? O ardil é a ideia, literalmente, do camaleão, é a ideia social do camaleão. É aquele que se adequa a qualquer o quê? Situação. É aquele que se adequa a qualquer realidade. É a famosa o quê? Gogó, a famosa lábia. O agente leva o sujeito no gogó, o agente leva o sujeito na lábia. Por isso eu trouxe para o doutor e para a doutora que o ardil ele tem uma ideia intelectual. O ardil ele tem uma ideia intelectual porque ele está ligado à espiritualidade do agente. Ele não está ligado à percepção externa. Ele está ligado com o gogó, com a lábia. Perfeito? Hugo, e se o agente usa os dois, altera alguma coisa? Não altera nada na configuração do delito. Mas se o agente utiliza tanto o artifício como o ardil, anota aí que é importante. O que o juiz faz? Ele, lá na dosimetria da pena, em eventual condenação, ele traz lá na forma do artigo 59 do Código Penal circunstância judicial desfavorável. Quando? Na primeira fase da dosimetria da pena. Na primeira fase da dosimetria da pena. Então, existe diferença do agente que utiliza o artifício, o ardil, pergunta de prova do Ministério Público. Para a caracterização do delito de estelionato, não. Contudo, o que leva o juiz a fazer? Leva o juiz, na forma do artigo 59 do Código Penal, a trazer circunstância judicial desfavorável, quer dizer, fundamenta, corrobora, subsidia uma incidência de circunstância judicial desfavorável quando? Na primeira fase da dosimetria
da pena, da primeira fase da dosimetria da pena. Então, o doutor e a doutora entendeu o que é artifício, o que é ardil, e, principalmente, quando o agente utiliza de artifício ou ardil, o Ministério Público e o Judiciário devem guardar atenção à possibilidade de incidência também da Lei 12.850 de 2013, organização criminosa. Por que isso? Porque, ora, eu acabei de trazer para vocês que o artifício ele traz uma ideia material. O artifício ele traz uma ideia de estrutura. Bem, a depender da estrutura utilizada pelo agente, a depender da estrutura de que o agente se vale, isso pode ser um indicativo tanto para a polícia como para o Ministério Público, né, para quem tem competência de investigar, ou ainda para o juiz, no momento de eventual decretação de prisão preventiva. Isso traz ali um alerta a respeito de possivelmente estar esse agente vinculado à organização criminosa, especialmente ligada ao cometimento de estelionatos, especialmente ligada ao cometimento de estelionato. Então, vimos aí a diferença entre artifício, vimos a diferença de ardil. O que seria qualquer outro meio fraudulento? Meio fraudulento, então, deve ser entendido como qualquer ato, qualquer ação ou omissão capaz de levar o sujeito a erro. Hugo, me dá um exemplo. Fala para mim aí algo a respeito do que seria um outro meio fraudulento, de que o agente não se vale nem de artifício, nem de ardil. O idoso que pede ajuda no caixa bancário. O idoso que pede ajuda no caixa eletrônico. Então, o idoso não sabe manusear um caixa eletrônico. Lembra aí, a ocasião, ela faz o quê? A ocasião faz o ladrão. O sujeito está lá na fila, chega a idosinha, pede a ele ajuda. Essa idosa não é vítima dele, ele não se utiliza de artifício, quer dizer, ele não tem aparência de alguém que trabalha no banco, ele não usa de lábia nenhuma com essa idosa. Essa idosa vai com ele no caixa ali, dá o cartão na mão dele, ele pega o cartão, realiza a operação bancária, tem acesso à senha da idosa e fica com o cartãozinho aonde? Na mão. A idosa vira as costas, ele acessa o caixa eletrônico e saca valores. Perceba que há ali um meio fraudulento. Qual meio fraudulento? Não devolução de propósito do cartão. Contudo, esse meio fraudulento ele não foi amparado por artifício e nem ardil. O agente não se valeu ali de gogó nem nada. Inclusive, a idosa, né, pela situação de nervosismo ali, e, enfim, se distraiu, ele estava com o cartão na mão e, inclusive, iria devolver. Só que, como ela se distraiu, ele se aposta com o cartão, faz ali o saque e vai embora. Nesse caso, nós temos ali outro meio fraudulento, quer dizer, ele manteve, essa idosa a erro, mediante outro meio fraudulento. Tá certo? Até aqui, tranquilo? Agora, vamos falar de ação penal. Vamos falar de ação penal. Primeira coisa, a ação penal ela pode ser pública ou a ação penal ela pode ser privada. No caso da ação penal pública, ela pode ser incondicionada, quer dizer, o Ministério Público toma providência independentemente da representação do ofendido, independentemente de pedir à vítima providências. Contudo, na ação penal pública condicionada à representação, o ofendido, quer dizer, a vítima tem que representar. E essa representação, guarde isso aqui que é muito importante, ela tem natureza de condição de procedibilidade. O que isso quer dizer? A ação só prossegue a partir da representação da vítima. Se a vítima não representar, a ação não pode prosseguir. Por isso, a natureza jurídica da representação do ofendido nas ações penais públicas condicionadas à representação, guarde isso, é condição de procedibilidade. É condição de procedibilidade. E aí eu deixo aqui uma pergunta, que nós vamos iniciar o debate da próxima aula com ela. Existia um processo já em trâmite em que a vítima não representou, quer dizer, o Ministério Público tomou ciência da ocorrência de um estelionato. A vítima não pediu providência.
o promotor de justiça, mesmo assim, denunciou o indivíduo. Isso aí antes da Lei 13.964 de 2019. Isso aí antes da exigência constante ao parágrafo 5º, ao parágrafo 5º do artigo 171. Então, o Ministério Público já denunciou, essa denúncia já foi recebida. Esse processo começou antes de 2019, começou no momento em que a ação penal era pública e incondicionada. Essa norma vai retroagir para beneficiar esse réu, quer dizer, se o réu, para beneficiar esse réu, quer dizer, se a vítima não representou antes de 2019, esse processo pausa, esse processo é extinto, é algo que nós precisamos entender. Porque nós estamos diante aqui de uma novatio legis in melius. A minha pergunta é, a novatio legis in melius, constante ao parágrafo 5º do artigo 171, ela retroage ao processo que teve início antes de 2019, ela retroage naqueles processos em que não se verificou a representação da vítima, em que o promotor tomou providência, em que o promotor ofereceu denúncia, sem que a vítima tenha representado antes de 2019, esse parágrafo 5º vai amparar a extinção desses processos, esse parágrafo 5º vai retroagir ou não, que é novatio legis, nós sabemos que sim, mas a resposta desse questionamento a respeito da retroatividade nós vamos enfrentar na nossa próxima aula ao vivo. Quarta-feira aguardo vocês. Um abraço e ótima semana.